Sejam todos bem-vindos. Esse primeiro webinar que o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária está promovendo, né? E nessa noite de hoje, nós teremos, então, a terceira palestra, que tem como temática, então, hidrologia e classificação de nascentes, onde vai ser presidida pelo professor e geólogo Gustavo Simão. Então, um breve currículo bem rápido do Gustavo. Gustavo tem como formação, então, ele é geólogo, né, formado pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele cursou o mestrado também pela URGS, lá em Geociências, e é aluno de doutorado também lá do curso de Geociências da URGS. Então, o Gustavo, ele é professor da casa aqui da Unesc, né, ele é professor dos cursos de Ciências Biológicas, de Geografia, de Engenharia Civil, né, e também é um geólogo que trabalha conosco lá no IPARC, né, lá no IPAT, Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, né, lotado no IPARC, da Unesc. Então, assim, só algumas regras básicas. Então, o Gustavo tem a autonomia para falar toda a apresentação, e aí, no final da palestra do Gustavo, a gente abre, então, para dúvidas, questionamentos, contribuições, né, e aí a gente vai anotando isso. Quem quiser se inscrever, né, aí só anota no chat ali, pede permissão ali, que aí depois eu faço o roteiro dos questionamentos, a gente passa a palavra, né? E também, se quiserem fazer alguma pergunta por escrito, a gente lê e passa para o Gustavo. Então, Gustavo, seja bem-vindo aí, agradecemos já o teu aceite, teu convite, né? Eu passo a palavra para você. Bom, boa noite a todos. Estamos aí para conversar um pouquinho, compartilhar um pouco do conhecimento, da informação sobre nascentes. Como o Sérgio comentou, eu faço parte da equipe técnica do Centro de Pesquisas e Estudos Ambientais do IPARC. Faço há exatos 6 anos, fiz aniversário de casa ontem. E dentro da temática que a gente tem enfrentado muitas vezes nos trabalhos, tanto do IPARC, quanto nas diversas atividades como geólogo, em muitos casos eu me deparei com dúvidas, perguntas do que são exatamente nascentes. Então a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês desse conhecimento, dessas informações, falando um pouquinho da conceituação básica de questões primordiais dentro do universo da dinâmica que são as nascentes, e lá no final tratar um pouquinho especificamente do que é a classificação de nascentes, de como elas são identificadas, separadas pelo ambiente a partir das suas características. Então, conforme Fitts, no livro Água Subterrânea, nascente ou lençol de água é um local onde a água subterrânea se descarrega na superfície do solo. E uma nascente, o aquífero, intercepta a superfície do terreno. Entretanto, apesar de ser um conceito que aparentemente ele é consolidado dentro da literatura científica e acadêmica, as nascentes, principalmente em ambientes alterados, urbanizados, que sofreram algum tipo de interferência, nem sempre são de fácil distinção. Haja vista que elas são sensíveis tanto às alterações antrópicas, alterações do seu ambiente de cobertura vegetal, de sua condição topográfica, característica do solo, drenança, então alteração dos sistemas aquíferos, da água no meio poroso, e a própria sazonalidade climática. Como exemplo, na nossa região aqui, nós não temos uma amplitude tão significativa em termos de chuva estacional, apesar de que a gente está vivendo aí uma condição de seca, um período de estiagem prolongada, mas nós não temos tradicionalmente grandes variações. Outros ambientes, mesmo a nível de Brasil, para vocês terem ideia, há registros e estudos avaliando nascentes e a gente tem uma variação dentro do Talveg de 500, 600 metros do que é o ponto tido como nascente. E aí discute-se, inclusive, a partir disso, como que se enquadra legalmente as áreas de preservação nesse contexto. Então, apesar de protegidas legalmente desde o Código das Águas de 1934, historicamente, nascentes e cursos d'água, principalmente aqueles de cabeceira, a preservação deles não tem se concretizado na sua integridade. Isso se dá pelas características do próprio modelo de desenvolvimento que nós temos, da expansão urbanística,
e muitas vezes da própria ignorância e confusão em termos de conceito de o que é e o que não é legalmente protegido. Então, em termos de legislação, o que é vigente hoje é aplicável. Nascentes, elas têm uma questão importante, que apesar de a gente imaginar que na Política Nacional de Recursos Hídricos, que trata especificamente de água, esperava-se que ali estivessem os mecanismos de proteção dessas nascentes. Na verdade, nessa legislação, ela não trata especificamente de nascente. Quem trata mais especificamente de nascente, aí é o Código Florestal, já em 2012, o qual conceitua a nascente como afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Para o nosso estado de Santa Catarina, a gente tem a definição do Código Estadual de Meio Ambiente, que conceitua a nascente como afloramento natural de água que apresenta perenidade e dá início ao curso d'água. Essa questão de dar início ao curso d'água é importante porque isso que diferencia legalmente nascentes de olhos d'água. Ambos são pontos de exfiltração de afloramento natural da água na superfície, entretanto, nascentes, elas se diferenciam de charcos, de banhados e olhos d'água porque elas dão início ao curso d'água. Então, em tese, olhando essa definição inicial, a gente poderia se perguntar aqui, mas por que essa discussão? Por que há necessidade de discussão sobre nascentes se o termo está tão consolidado? É que, na verdade, na prática, na realidade de campo, as coisas elas não são tão simples. Aí eu até fiz uma brincadeira aqui, se nós colocarmos no Google a palavra nascente, vai aparecer um conjunto de imagens. Por uma análise, uma avaliação superficial, a gente já vê que, na verdade, mais da metade desses pontos apontados como nascentes nessa pesquisa superficial do Google, na verdade, elas não são nascentes, elas são cursos d'água. Então, isso já nos chama a atenção um pouco de como é complexa a problemática de campo, apesar de a redação aparentemente não ser complicada. Então, eu até brinquei aqui, quando se fala em nascentes, como os ambientalistas imaginam nascentes. Imagina-se nascente como um local sagrado aonde a água surge magicamente do subterrâneo. E, na verdade, as coisas são muito mais técnicas e elas precisam ser discutidas e conceituadas com mais profundidade. Por isso, essa brincadeira. Quando eu falo de nascentes para expansão imobiliária, já vem logo a sensação de vamos aterrar logo para manter a expansão e azar. Quando tu fala para as pessoas comuns sobre nascentes, quando as pessoas imaginam as nascentes, elas imaginam aquele local perfeitinho, onde claramente você vê a água surgindo do ambiente subterrâneo, magicamente, no meio da fraturinha das rochas, mas nem sempre essa é a realidade de campo. O que a gente encontra na realidade de campo são ambientes complexos, ambientes não tão simples de definir como nascentes. Então, muitas vezes a discussão sobre nascentes dentro do órgão fiscalizador, do órgão licenciador, ela se estende, ela vai para embates técnicos, laudos, análises, justamente porque não é um termo, não é uma definição tão simplória em campo quanto se imagina. Passei uma aqui. Aqui a gente trago alguns exemplos para vocês de pontos que a gente identificou em campo, na época, em trabalhos. Então, à esquerda é uma nascente de meio ambiente fraturado, identificada num silde de a base de rocha vulcânica na Nova Veneza. Então, aqui a gente tinha um local bonitinho, surgindo água dentre as fraturas. E esses dois vídeos que eu demonstrei são ocorrências nascentes do próprio rio Criciúma nas encostas da cidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos bonitinhos do que são nascentes. Então, para discutir um pouco nascentes depois dessa introdução, eu vou revisitar um pouco os conceitos
que a gente precisa trabalhar para compreender melhor o que é esse ambiente complexo chamado nascente. Então, a água não existe nascentes, obviamente, sem a presença de água. Então, a água ela é um dos elementos mais importantes do nosso planeta. Ela é o agente fundamental na transformação da superfície. Rios, lagos, geleiras e oceanos erodem as rochas, depositam sedimentos e, assim, moldam toda a superfície ao longo do tempo geológico. Então, a interação entre meio geológico, entre substrato sólido, rochoso, e a água é o que molda toda a morfologia do nosso planeta e governa todos os processos geomorfológicos envolvidos e que moldam a paisagem. Então, essa aqui é uma figurinha clássica quando a gente fala de água. E por que eu trago ela aqui? Porque de toda a água do planeta, nós temos 97%, 97,5% dela é salgada, 2,5% é água doce. Dessa água doce, só 31% dela está na forma líquida. E dessa forma líquida, 96% dela está no ambiente subterrâneo. A transição de muito dessa água do ambiente subterrâneo para o ambiente superficial é o que a gente vai chamar de nascente, olho d'água ou banhado. Então, a água dentro da sociedade, ela tem múltiplos usos, não conseguimos imaginar uma sociedade, um desenvolvimento humano e social sem a abundância, sem a disponibilidade de água. Então, nós estamos aí vivendo já um momento de início de estiagem e há toda uma preocupação quanto à disponibilidade de água. Então, ela é preponderante para a nossa subsistência como sociedade e, por consequência, nós devemos ter uma ótima gestão e um grande conhecimento sobre todos os processos que envolvem a dinâmica de água. Então, a dinâmica de água no planeta, ela é denominada de ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico foi definido por Tucci como um fenômeno global de circulação fechada de água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar, associada à gravidade e à rotação da Terra. Este fenômeno é chamado de ciclo hidrológico. Ele é um fenômeno contínuo, em que a água nunca se cria ou é eliminada, apenas se transforma entre os estados físicos da matéria e posições dentro da litosfera e hidrosfera e atmosfera. Então, o ciclo hidrológico, ele nada mais é do que uma série de processos de entrada e saída de água dos diferentes compartimentos que compõem a Terra. Então, em termos de nascente, do diálogo de nascente e do conhecimento sobre a água subterrânea, o que importa para nós? Importa para nós essa fase, essa porção do ciclo hidrológico que trata da entrada de água do ambiente superficial para o ambiente subterrâneo, a sua migração dentro do ambiente subterrâneo e subsequente retorno ao ambiente superficial através de nascentes, olhos d'água, banhados e nascentes submersas dentro do próprio ambiente hídrico, como a gente vai ver lá dentro da classificação de nascentes. Então, falando da presença da água no ambiente subterrâneo, nós temos diversas velocidades, diversos tempos de residência da água no solo e subsequente retorno ao ciclo hidrológico superficial. Então, dentro do ambiente subterrâneo, nós temos desde períodos de dias a semanas, meses, quando a gente trata de nascentes de encosta que vem diretamente do que a gente chama de aquífero freático, que ele está relacionado aos sedimentos superficiais, e aí há um ciclo mais curto de circulação da água, até anos, décadas, ou até dezenas de milhares de anos, quando a gente fala de aquíferos profundos, aquíferos de grande profundidade, onde o tempo de residência da água ele vai ser muito longo.
Então, o ciclo hidrológico ele é composto por uma série de processos: precipitação, infiltração, escoamento superficial, evaporação, evapotranspiração e condensação. Para nós que tratarmos de nascente, o grande processo que vai ter significância para a compreensão disso é a infiltração. Porque a infiltração nada mais é do que a entrada de água e transição da água do ambiente superficial para o ambiente subterrâneo. Então, ela vai constituir o que a gente chama de recarga dos aquíferos subterrâneos. Então, detalhando um pouco esse processo de infiltração, o que acontece quando há uma precipitação na superfície é que a gente perde parte dessa água, dessa entrada de água, dessa disponibilidade de recurso, a gente perde ela por evaporação, por transpiração das plantas, a gente perde parte delas por escoamento superficial imediato, mas uma porção dessa água que chove na área, ela vai acabar infiltrando. Ao infiltrar, ela entra no ciclo hidrogeológico, ela adentra no meio poroso das rochas e sedimentos. A partir daí, ela vai constituir o ciclo que vai ter como seu resultado final, como fim, o desenvolvimento de nascentes. Então, o caminho percorrido pelas águas desde a superfície, ele passa pela zona não saturada, que é a região do solo onde água e ar preenchem os vazios dos solos ou sedimentos, e alcança a zona saturada, aonde a maioria dos espaços vazios é preenchida por água. No limite entre as duas zonas, ocorre o que a gente chama de nível freático, que demarca o contato entre a zona não saturada e a zona saturada. Essa região é chamada de lençol freático, aquífero freático, e ele é o primeiro compartimento que a gente tem quando a gente pensa na Terra em 3D, quando a gente pensa no subsolo, ele é o primeiro compartimento onde a gente vai ter água móvel, porque na zona insaturada, na zona não saturada, a gente tem água dentro do poro, mas ela é uma água retida por diversas forças no poro, então ela não é uma água migrante, uma água que resultará em nascentes. Dentro da zona saturada, a gente tem águas móveis. Essas águas móveis, elas podem resultar em um retorno para o ambiente superficial e, a partir daí, a constituição de nascentes, ou continuar o seu caminho dentro do ambiente geológico, aprofundando-se cada vez mais e mais e constituindo aquíferos mais profundos. Quanto maior for o ciclo, a percolação dessas águas para o subsolo, mais longo tende a ser o ciclo hidrológico nessa porção de entrada, saída do ambiente superficial, através da infiltração, e retorno ao ambiente superficial através de nascentes. Então, aqui um perfil do que eu estou falando, desses ambientes. Então, a gente tem a zona do solo superficial, a zona de ação de raízes, a zona intermediária, que é essa zona não saturada, a franja capilar, onde a gente tem uma total saturação dos poros com água, mas com uma relação, com uma força relacionada às forças capilares, então é uma água menos móvel, e a superfície freática. A superfície freática, ela nada mais é do que o nível da água em equilíbrio com a pressão atmosférica e a gravidade quando a gente abre um buraco, um acesso até o aquífero. A superfície freática, ela só ocorre em aquíferos freáticos. Lá na frente, na conceituação, a gente vai ver que aquíferos profundos, confinados, eles têm uma outra superfície que ela leva a uma outra nomenclatura. Então, do ponto de vista hidrogeológico, a água que se encontra na zona saturada, ela é denominada de água subterrânea. Então, a água na superfície, existe só uma água, a água tem só uma origem, ela é igual em termos de composição básica, sim. Todas as águas são constituídas por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. No entanto,
existe mais de uma origem para a água superficial. A origem principal da água que a gente usa, que a gente tem no ambiente subterrâneo, é o que a gente chama de água meteórica. A água meteórica é aquela oriunda dos fenômenos de precipitação atmosférica. Então, o mecanismo de recarga dessa água meteórica para os aquíferos é a infiltração. Normalmente, águas até 750 metros de profundidade, elas têm uma participação direta no ciclo hidrológico e elas são de origem meteórica. Óbvio que os processos de infiltração, eles dependem das condições de permoporosidade dos diferentes sedimentos em rochas que constituem a cobertura do solo na área e dependem das próprias condições de uso e ocupação do solo. Então, outra origem para a água subterrânea é o que é denominado de origem conata, águas conatas. É aquela água estocada na litosfera, em profundidades superiores a 4.000 metros. Essa água é aquela que ela está retida nos minerais. Por exemplo, argilas, elas caracteristicamente, argilas 2:1, elas retêm água. Muitas dessas argilas, elas ficam retidas nos sedimentos, que vão, consequentemente, ser sobrepostos por mais sedimentos, transformando-se em rochas, e essa água ela vai sendo transportada para o ambiente mais profundo. Quando ela retorna para o ciclo hidrogeológico, ela é denominada de uma água conata. Além disso, nós temos o que é denominado de água juvenil. A água juvenil é aquela água gerada pelos processos magmáticos, e o seu ciclo está associado à tectônica de placas. Então, ela é uma água que ela está retida dentro da Terra, dentro das rochas que compõem o ambiente mais profundo da Terra, e no ciclo das rochas ela acaba retornando à superfície. Por exemplo, vulcões ativos, eles emitem uma quantidade muito grande de vapor d'água. Uma parte desse vapor d'água ele vem do aquecimento de água subterrânea mais superficial, mas um pouco ela vem de ambientes muito profundos de processos magmáticos. Então, a entrada d'água, a presença d'água no ambiente subterrâneo, ela vai estar relacionada aos processos de reabastecimento, recarga, descarga e as reservas contidas dentro do ambiente hidrogeológico. Então, aonde há uma zona de recarga direta é onde há infiltração. Então, nos sedimentos superficiais, quando a gente pensa na superfície, solos superficiais, aquela primeira água que a gente encontra, quando a gente cava um solo arenoso e encontra água logo superficialmente, essa água ela é uma água que ela vem de uma recarga direta da infiltração. Quando a gente pega aquíferos muito mais profundos, que têm acima de si camadas que são impermeáveis, a recarga que ocorre nesse aquífero é denominada de recarga indireta. Essa recarga indireta ela é o fenômeno de reabastecimento do aquífero e ela se dá através da drenagem, da filtração vertical e movimento, muitas vezes, tanto vertical quanto horizontal quanto oblíquo, recarregando aquíferos mais profundos. Uma zona de recarga é definida como aquela área aonde as águas entram... zona de descarga. Zona de descarga é aquela por onde as águas emergem do sistema, alimentando rios, fontes e jorrando sob pressão em poços artesianos. Então, zonas de descarga natural, zonas aonde a água vai sair do ambiente subterrâneo, do ambiente hidrogeológico, para o ambiente superficial, elas são zonas de descarga. Então, zonas de descarga vão ser nascentes, olhos d'água, todos esses pontos de filtração, de surgência de água em superfície. A relação entre a quantidade de água proveniente do reabastecimento que sai do aquífero por descarga caracteriza o que a gente define como
reservas de água. Então, mostrando um pouquinho do que é o nosso ambiente hidrogeológico em termos de perfil de uma forma esquemática, nós temos... Alguém deixou o áudio aberto aí, tá? Eu acho que é o Ademar Salles. Deve ter... Tá. O pessoal está conversando aí, mas vamos lá. O perfil hidrogeológico, a gente vê um perfil aqui e a gente vê as zonas de área de recarga direta, aonde a infiltração direto para o ambiente superficial, para o aquífero, porque a gente chama de zona saturada, há um deslocamento dessa água dentro do ambiente subterrâneo e em algum local ela acaba por interceptar a superfície freática, provocando uma exfiltração, uma surgência, uma área de descarga. Nesse nosso modelo esquemático aqui, a gente tem o esquemático de um banhado, então é uma área de descarga de água subterrânea no ambiente superficial sem desenvolver um curso d'água. E aqui eu tenho um exemplo também de uma descarga que ocorre submersa, ocorre numa lagoa. As descargas, os fluxos dentro do ambiente subsuperficial, dentro do ambiente subterrâneo, eles ocorrem até dentro do oceano. Tanto que, se a gente fizer um furo imediatamente na beira da praia, ou até no interior do mar, na zona de arrebentação, a gente vai acabar por encontrar água doce ali e não a água salgada, a água do mar que a gente tem superficialmente. Então, tratando um pouquinho de hidrogeologia, dos aspectos geológicos básicos. Então, se quando a gente fala de nascente, a gente está falando da interação entre a água e os sedimentos ou rochas, é importante que a gente compreenda um pouco desse substrato que compõe o nosso ambiente de discussão, que é o ambiente geológico, que são as rochas, os sedimentos. Então, sedimento é definido como depósitos não consolidados de origem diversa. Exemplo, areias. Alguém respondeu ali? Ô, Sérgio, acho que tu consegue silenciar o microfone ali que deve estar atrapalhando o pessoal, né? Acho que fechou. Melhorou agora, pessoal? Perfeito. Estava até me desconcentrando por aqui. Vamos lá, então. Então, como tinha sido comentado, quando a gente fala de água subterrânea, a gente fala da interação entre o ambiente geológico, o substrato e a água presente no subsolo. Então, se nascentes, aquíferos, se o ciclo hidrológico no ambiente subterrâneo depende disso, é importante que a gente compreenda o que é essa constituição, o que é esse substrato. Então, os aspectos geológicos básicos relacionados ao campo da hidrogeologia, a gente pode falar de sedimentos, que são depósitos não consolidados de origem diversa. Então, é o que a gente pode chamar de rocha mole, de materiais soltos. Então, areias, argilas, siltes, cascalhos, materiais típicos de ambiente superficial. E a gente tem as rochas, que é um material consolidado de origem diversa. Então, rochas sedimentares, rochas cristalinas, que são as ígneas e metamórficas. Isso é importante porque a interação entre os processos superficiais e as características geológicas é o que vai governar os processos de recarga, estocagem, circulação e descarga das águas. E ela vai influenciar, inclusive, a qualidade das águas. Então, é possível que a gente consiga compartimentar, por exemplo, características da água surgente por causa da sua interação com o ambiente geológico. Só para elucidar a importância disso, muitos devem conhecer que a região de Cocal do Sul ela tem uma anomalia significativa de flúor dentro do ambiente subterrâneo.
nós temos concentrações naturais de água subterrânea e que podem ocorrer como nascentes de até 6,4 miligramas por litro de flúor nas águas nessa região. Então, isso é concentração natural, é o que a gente pode chamar de contaminação natural, e ela vem dessa relação dos processos água-rocha, da interação do sedimento, da rocha e do sedimento, de alteração dessa rocha, com a água que por ali percola. Nos nossos ambientes sedimentares, aqui já mais para o sul, da região de Criciúma e o sul do estado, que nós temos rochas sedimentares, nós também podemos ter características relacionadas ao tipo de rocha. Então, a gente está falando de, em uma mesma cidade, por exemplo, a gente ter nascentes com pH alcalino e nascentes com pH ácido, única e exclusivamente pela relação da geologia com a água. Então, por isso a importância de se compreender muito bem esse comportamento no ambiente subterrâneo. Então, os aspectos geológicos básicos, eles também vão determinar as características da obra de captação, equipamentos de perfuração e construção de poços, se a gente for tentar fazer uma captação artificial dessa água subterrânea, ou mesmo uma natural, quando a gente fala de captação de nascentes. E eles vão configurar a forma e a dimensão dos aquíferos e, por consequência, vão ter forte influência no tipo de nascente que pode ocorrer. Então, a compreensão da geologia que a gente está lidando quando a gente vai avaliar a eventual presença, a eventual existência de uma nascente, ela é importante porque tu já tem tipologias de nascente que elas vão estar relacionadas àquela geologia esperada ali. Então, a importância da água subterrânea e a função dos aquíferos. Naquela relação que a gente viu, ficou evidente que grande parte da água doce disponível no planeta hoje, da água doce líquida, ela encontra-se associada ao ambiente subterrâneo. Então, esse ambiente tem a função de produção, fornecendo água para os usos múltiplos da sociedade. Uma função ambiental, que ela é relacionada à vulnerabilidade dos aquíferos. A gente sabe que o ambiente subterrâneo, ele acaba servindo como um filtrador, um purificador das águas superficiais. Então, por mais que a gente contamine uma água superficial, desde que a gente não extrapole certos limites de capacidade de depuração do ambiente subterrâneo, ele acaba recuperando essas águas. Um exemplo que a gente pode trazer aqui, que é bem típico disso, é os sistemas de fossa e sumidouro de vala de infiltração que a gente usa a nível residencial, onde o esgoto ele é tratado pelo ambiente subterrâneo. Óbvio que se a gente não respeitar certas condições de relação do ambiente hidrogeológico com a quantidade de água, que é água contaminada que a gente está disponibilizando para o ambiente, a capacidade de suporte desse ambiente, a gente acaba contaminando os aquíferos. Mas existe esse potencial. Os aquíferos, eles também vão ter uma função estratégica, porque os rios, eles têm muita perenidade. Então, os rios, eles são alimentados, em grande parte, pelo escoamento superficial. Assim sendo, eles dependem das taxas de pluviometria. Eles não têm um alto tempo de residência da água. Então, a água no ambiente subterrâneo, ela tem uma função estratégica porque ela aumenta o tempo de residência. Porque enquanto em bacias hidrográficas mais curtas, como as nossas aqui do sul de Santa Catarina, nós temos um tempo de residência no ciclo hidrológico superficial curto, no ambiente subterrâneo nós temos ciclos mais longevos. Então, é uma garantia de reservação de água para toda a sociedade. E as águas no ambiente subterrâneo, eventualmente, elas podem ter até uma função energética por meio das águas termais, porque a gente sabe que quando a gente caminha para o interior da Terra, há um aquecimento da superfície. Esse aquecimento ele provoca um aquecimento da água e a possibilidade de processos térmicos para geração de energia.
Então, a gente falou bastante da interação entre o ambiente geológico e a água. O principal elemento que nos interessa dessa interação do ambiente geológico com a água é o que a gente denomina de aquíferos. Os aquíferos são aqueles locais dentro do ambiente subterrâneo, dentro do ambiente geológico, aonde há capacidade de reservação de água e produção. Então, uma rocha ou um sedimento, para que ela seja considerada um aquífero, ela tem que ter porosidade, que são espaços vazios, e permeabilidade, que é a conexão entre esses espaços vazios. Porque, por exemplo, um argilito ou um sedimento argiloso, ele tem uma altíssima capacidade de reter água. Mas essa água, como os espaços vazios entre os poros são microscópicos, essa água ela não tem movimento, então não há permeabilidade. Por consequência, essas litologias, essas rochas, elas não podem ser consideradas como bons aquíferos. Então, um aquífero, ele pode ser de dois tipos, ele pode ter a porosidade, que é o vazio entre os poros, de dois tipos. A porosidade ela pode ser primária, ou seja, formada junto com a litologia, com a rocha. Então, a gente está falando dos poros, tipicamente falando, dos poros das areias, dos espaços vazios entre os sedimentos. Ou essa porosidade ela pode ser secundária, formada depois por diversos processos. Então, porosidade secundária ela pode ser fraturas de resfriamento, como o basalto, fraturas de movimento, como há nas rochas, nas rochas metamórficas, pode ser porosidade por dissolução, como ocorre nos carbonatos. E a permeabilidade, como eu falei, é a conexão, a comunicação entre esses espaços vazios. Então, que tipos de aquífero existem e como a gente pode diferenciá-los? Os aquíferos eles podem ser relacionados, ordenados, quanto a duas características principais. Com relação à porosidade, então a gente pode ter aquíferos porosos, aquíferos fraturados ou fissurais e aquíferos kársticos. Aquíferos porosos ou sedimentares são aqueles aquíferos onde os espaços vazios, a porosidade, é dada pelo espaço vazio entre os grãos que constituem aquela litologia. Um aquífero fraturado ou fissural, ele se encontra em rochas que normalmente não têm poros. Essas rochas não tendo poros, aonde que a água vai se alojar? Só nas regiões aonde a gente tem fraturas, quebramentos, espaços vazios entre os poros. Isso é tipicamente visto, por exemplo, nos granitos. Um granito é uma rocha maciça, ele não tem espaços porosos. Tanto que é por isso que a gente usa como ornamento nas nossas residências, porque ele é uma superfície impermeável. Mas como que a gente encontra água subterrânea em regiões graníticas? Por que existem nascentes em regiões graníticas? Porque a água ela fica reservada dentro das fraturas da rocha. E, além disso, a gente tem os aquíferos kársticos, que eles são aquíferos onde a porosidade se dá pela dissolução de rochas solúveis. Então, a gente está falando principalmente de litologias carbonáticas, mas a gente pode estar falando de sais, onde a água dissolve, produz cavernas, espaços vazios, e por ali circula a água subterrânea. Uma outra forma de tipificar os aquíferos é com relação à pressão a qual está submetida a água subterrânea no ambiente poroso, no ambiente subterrâneo. Então, a gente fala de aquíferos livres ou freáticos, que são aqueles onde o topo do aquífero está em equilíbrio com a pressão atmosférica, e os aquíferos confinados. Os aquíferos confinados são aqueles onde a condição de pressão dentro do aquífero ela não está em equilíbrio
com a pressão atmosférica naquele local onde o aquífero está. Logo eu vou mostrar uma figura para exemplificar, explicar melhor o que significa isso. Então, com relação à porosidade, nós temos os aquíferos porosos, aonde nós temos os grãos, e no meio, nos interstícios desses grãos, nós temos a presença, o armazenamento de água. Aquíferos fraturados ou fissurais, a rocha está quebrada, e dentro desses pontos de quebra, nós temos reservação de água. E o aquífero kárstico é aquele aonde parte a rocha é mais solúvel, por consequência, a rocha dissolve porções do maciço e por ali é reservada, armazenada e percola. Então, com relação à porosidade, o aquífero poroso sedimentar ele é formado por rochas e sedimentos. Rochas sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados, solos arenosos. Eles são ditos como melhores aquíferos, mas isso em parte, porque eles são bons aquíferos. Por quê? Porque normalmente a gente está tratando de aquíferos com uma alta capacidade de produção. A gente fala, por exemplo, ouve falar muito do aquífero Guarani. O aquífero Guarani está relacionado a uma litologia sedimentar arenosa quartzosa, a uma areia, a uma rocha oriunda de uma areia, de dunas. Então, ele é um aquífero com muito boa porosidade e permeabilidade. Então, ele é um aquífero com grandes quantidades de água e grandes potenciais de fornecer água. Os aquíferos fraturados ou fissurais, eles são descontínuos. Por quê? Enquanto num aquífero sedimentar, toda a porção que tem aquele sedimento tem potencial de geração de água, nos aquíferos fraturados a gente depende de zonas onde a rocha está quebrada o suficiente para ter uma quantidade de água que vale a pena para ter uma grande produção de água. Então, esses aquíferos são formados por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, maciças que tenham fraturas, fendas, falhas, pontos quebradiços, como, por exemplo, os basaltos em cima da serra. Os basaltos eles são impermeáveis, mas, por meio do seu fraturamento, eles têm uma grande quantidade de água disponível. Os aquíferos kársticos são aqueles relacionados a rochas porosas. Desses tipos de aquífero, os poros, os espaços vazios, eles são macroporos, espaços gigantes. Tanto é que a gente, principalmente quando se tem exploração desse tipo de ambiente, retirada de água, é muito comum colapsos em superfície, desabar grandes porções da superfície, porque tu tem lá grandes galerias, grandes megaporos para reservação de água. Então, com relação à pressão, a gente tem o aquífero livre. Ele é constituído por uma camada permeável ou superficial, aflorante em toda a extensão e limitado na base por uma camada impermeável. Por que ele tem que ser limitado na base por uma camada impermeável? Porque ao longo da profundidade, enquanto ele não tiver um limite separando ele de outros aquíferos, todo aquele aquífero ele vai ser considerado como livre e freático. A sua superfície, o seu topo, está em equilíbrio com a pressão atmosférica. E, por consequência, ele recebe a recarga direta. Nesse tipo de aquífero, o nível d'água, quando a gente tem um poço nesse nível de aquífero, ou principalmente quando a gente acompanha uma nascente nesse tipo de aquífero, ela é fortemente influenciada pela quantidade de chuva, pela sazonalidade climática. Os aquíferos livres, eles são aqueles mais comuns e mais explorados pelo homem. Por quê? Porque eles estão muito próximos da superfície. E, por consequência, eles também são os responsáveis por grande parte das nascentes dos locais onde a água subterrânea surge para o ambiente superficial. Só que eles também são os ambientes mais vulneráveis, porque se eles recebem a recarga direta, eles também recebem o contaminante de forma direta.
Então, um outro tipo de aquífero quanto à pressão é o que a gente chama de aquífero confinado ou artesiano. O que significa isso? Que acima, esse aquífero ele é limitado, compartimentado, ensanduichado, por camadas aonde a permeabilidade é muito baixa. Então, a recarga nesses aquíferos, ela se dá ou por exposições em encostas, como a gente tem aqui nos campos, na nossa zona de escarpa do Serra Geral, ou por recarga indireta a partir de aquíferos superficiais. Esses aquíferos, normalmente, eles estão associados a rochas sedimentares profundas. E o que diferencia eles, em termos de pressão, dos aquíferos freáticos? É que o topo dessa superfície aqui, enquanto nessa figura da esquerda nós temos um aquífero desconfinado, um aquífero freático, quando se faz uma inserção no poço, o nível d'água no poço corresponde ao local onde está a água. No aquífero confinado, como ele tem uma camada selo acima dele, a água aqui embaixo ela está submetida a maiores pressões. Então, quando tu faz uma inserção aqui, a água sobe para além do topo do aquífero, gerando o que a gente chama de superfície potenciométrica. Então, nível freático é uma coisa, superfície potenciométrica é outra. Como esses aquíferos, eles usam água de longo turno, de longa circulação, nascentes nesse tipo de aquífero, elas tendem a ter uma vazão e uma localização constante, enquanto nascentes em aquíferos freáticos, como há uma forte relação com a condição climática, a gente pode ter uma grande variabilidade das nascentes, ou mesmo intermitência, que essa nascente ela só ocorra em alguns períodos do ano. Então, essa relação entre o ambiente subterrâneo e o ambiente superficial, ela influencia não só as áreas de nascente, como toda a região de talvegs, de baixios do terreno, onde a gente tem os cursos d'água. Então, em regiões áridas, em regiões de pouca recarga de água subterrânea, normalmente a gente tem rios do que se chama de influente. Significa o quê? Que o rio ele é um alimentador do ambiente subterrâneo. Então, esses rios, eles tendem a ter uma vazão se reduzindo ao longo do seu desenvolvimento. É bem típico, onde a gente tem condições geomorfológicas de grandes altos topográficos, onde tu tem fonte de degelo e rios que adentram as superfícies onde o clima é mais desértico, mais árido. E existe o tipo de rio efluente. O rio efluente é o rio que recebe água do ambiente subterrâneo. Esse mecanismo ele é interessante porque quando a gente observa, por exemplo, nós estamos num prolongado período de estiagem. Se não chove de forma significativa aí há 6, 8, 10 meses, por que os rios ainda têm água? Se, por exemplo, o rio Araranguá, não sei o dado exato, mas vamos chutar aqui que a água tem um tempo de residência leve para percorrer todo o seu trecho, leve aí 10 dias ou 5 dias. Por que, apesar de não chover há 5 dias nessa bacia, esse rio não secou? Ele não secou porque grande parte do seu abastecimento ele vem dos aquíferos associados. Então, ele é um rio tipicamente efluente. Mas, visto tudo isso, afinal, o que são nascentes? De acordo com o dicionário Aurélio, nascente significa fonte de um curso de água, cabeceira. Kresrik define nascente como local da terra onde há descarga de água subterrânea do aquífero, criando um fluxo visível.
O International Glossary of Hydrology denomina nascente pelo termo spring, significando o lugar onde a água emerge naturalmente da rocha ou do solo e flui pela superfície ou para um corpo hídrico superficial. Diller define como ponto de descarga natural da água subterrânea para a superfície. Felipe define, já trazendo uma definição mais abrangente e socioambiental para o tema, define nascente como um sistema ambiental marcado por uma feição geomorfológica ou estrutura geológica em que ocorre a exfiltração de água subterrânea de forma perene ou intermitente, formando canais de drenagem a jusante que a inserem na rede de drenagem da bacia. Então, aqui ele já traz uma definição mais complexa e não unicamente restrita ao ambiente, à ciência hidrogeológica. Então, em termos legais, consideram-se nascentes para os efeitos do Código das Águas de 1934 as águas que surgem naturalmente ou por indústria humana e correm dentro de um só prédio particular, e ainda que o transponham quando elas não tenham sido abandonadas pelo proprietário do mesmo. A nascente de uma água será determinada pelo ponto em que ela começa a correr sobre o solo, e não pela veia subterrânea que o alimenta. Aqui a gente vê que há uma conceituação bem complexa, porque ele usa o termo indústria humana. Então, pelo Código das Águas de 34, quando a gente abre artificialmente um ponto de acesso ou força uma exposição da água do ambiente subterrâneo, esses ambientes também seriam considerados como nascentes. Já o conceito atual, que eu trouxe lá no começo, ele trata a nascente como um afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Então, legalmente falando, as nascentes, como local preservado, elas estão restritas à condição de perenidade. O Código Estadual, ele define nascente natural de água como um local que apresenta perenidade e dá início ao curso d'água. Então, ele traz uma redação um pouco diferente, mas conceitualmente igual à do Código Florestal Brasileiro. Então, um apanhado da literatura demonstra, então, conclui que nascente é um sistema ambiental natural, uma feição geomorfológica ou estrutura geológica em que ocorre a exfiltração, a saída da água do ambiente subterrâneo para o ambiente superficial, tanto de forma perene como intermitente, formando canais de drenagem a jusante e que inserem-se na rede de drenagens das bacias. Os fluxos subterrâneos, eles convergem para as zonas de menor potencial hidrométrico, promovendo uma diferença de energia que vai resultar na exfiltração da água para a superfície. A exfiltração é o principal processo responsável pela formação de nascentes, contribuindo a jusante para os fluxos dos canais juntamente com as águas pluviais e com o escoamento pluvial nas vertentes. Então, aqui vocês veem que a definição, apesar de inicialmente simplória, ela se avoluma e ela se complexa em termos de definição. Então, a legislação, inicialmente houve uma proposição dentro do Código Florestal de que fossem protegidas também as nascentes intermitentes. Isso é diferente do que ocorre para cursos d'água, onde são protegidos tanto os perenes quanto os intermitentes. Essa não presença dos intermitentes no Código Florestal, ela vem muito da dificuldade de conceituação e identificação desses pontos em campo, da definição desses pontos em campo. Então, dentro da literatura científica, a primeira publicação sobre nascentes, a primeira menção ao termo, é do físico e astrônomo François Arago, em 1835. Esse autor também foi o primeiro a introduzir dentro da literatura técnica a palavra aquifer
que remete ao termo aquífero em português. Atualmente, muitos livros discutem hidrologia, hidrogeologia, mas pouco da literatura trata da complexidade da dinâmica de nascentes. Essa obra do Kreslik e do Stanovic é a principal obra que trata hoje exclusivamente de todas as discussões, todas as questões, as peculiaridades relacionadas a esse ambiente complexo chamado nascentes. Então, esses autores, eles consideram que todas as nascentes, obviamente, elas dependem da exudação de água à superfície, da vinda de água à superfície, relacionada com a força da gravidade. Exceto em algumas nascentes, muito especificamente, onde a surgência de água na superfície está relacionada a fenômenos térmicos associados ao vulcanismo e atividade hidrotermal. Assim, as nascentes são usualmente divididas em dois grupos, com base na natureza da carga hidráulica que compõe o aquífero. Então, são as nascentes de gravidade e as nascentes artesianas. Então, o que são essas... Voltei. Perdi aqui. Nascentes artesianas. Então, o que são esses dois tipos de nascentes, de gravidade e artesiana? Nascentes artesianas são aquelas relacionadas a aquíferos confinados, aonde a pressão não é diretamente a pressão atmosférica. Já nascentes de gravidade são aquelas relacionadas ao desconfinamento de aquíferos livres, prioritariamente. Então, as nascentes provenientes de rochas consolidadas, geralmente, elas têm um orifício de surgência bem definido, em oposição às nascentes de sedimentos não consolidados. Às vezes, o orifício pode estar no fundo de uma piscina profunda e não ser facilmente identificável, facilmente visível. Ou ele pode estar, inclusive, encoberto por sedimentos e detritos rochosos, surgindo de forma difusa ao longo do terreno. Quando o fluxo não pode ser imediatamente observado, mas a superfície da terra está úmida em comparação com a área circundante, essa descarga de água subterrânea é chamada de infiltração. Então, aqui a gente tem um ambiente de recarga e não de descarga. Assim, as nascentes elas podem ser usualmente divididas em dois grupos com base na carga hidráulica do aquífero que as alimenta. Então, as nascentes de gravidade, elas emergem sobre condições não confinadas, onde o nível da água intersecta a superfície do terreno. Essas nascentes são aquelas correlacionadas com aquíferos livres ou freáticos. Nascentes artesianas exudam, surgem, emergem sob pressão devido a condições confinadas no aquífero subjacente. Elas também são chamadas de nascentes ascendentes. Elas podem ser nascentes jorrantes, por exemplo. Então, a partir da classificação baseada em critérios de natureza do aquífero de superfície potenciométrica, os autores Kresik e Stanovic listam diversos tipos de nascente. Então, a primeira delas é o que a gente chama de nascente difusa. Nascente difusa é o termo que os autores usam para indicar locais onde há uma exfiltração difusa dentro do ambiente. Então, a gente não vai ter um ponto, um orifício específico aonde claramente identifica-se o ponto onde a água sai do ambiente subterrâneo e adentra no ambiente superficial. Eu trouxe dois exemplos de fotos aqui. Então, são aqueles locais onde a gente vai ver um charco, um banhado, onde aparentemente não há espelho d'água, não há um ponto específico de onde que consegue identificar de onde a água surge, mas sim uma região de surgência de umidade e que logo na sequência canaliza-se na forma de um curso d'água.
Um outro tipo de nascente é o que a gente chama de nascente de fratura ou nascente fissural, associada àquelas rochas impermeáveis, aonde a presença de água subterrânea ela se dá por meio das fraturas dos pontos de quebra e espaçamento aberto dentro das rochas. Então, a descarga nesse tipo de nascente ela ocorre de forma concentrada, governada ou orientada por planos de acamamento, juntas, clivagens, falhas das rochas e outros tipos de fissura dessas rochas consolidadas. Quando a gente pega os basaltos da serra, na maior parte dos casos, ou das encostas da serra, esse é o tipo de morfologia de nascente que a gente vai identificar nos basaltos. O basalto todo fraturado e dentro de algumas fraturas a superfície do aquífero surgindo para o contato superficial e dando início a um curso d'água. Nascente tubular ou de caverna é onde o fluxo é aberto, relativamente grande, em rochas e terrenos kársticos, carbonatos. Então, aonde a gente tem esses macroporos associados a aquíferos kársticos, a grandes cavernas, quando essas cavernas atingem a superfície, a gente vai ter uma nascente tubular ou de caverna. Então, vão ser pontos claramente identificáveis de surgência de água, normalmente com altíssimas vazões. Nascente secundária. As nascentes secundárias, elas ocorrem em locais afastados da exudação inicial, da surgência inicial. Ela ocorre tipicamente onde a gente tem rochas muito grosseiras, aluviões, coluvião. É muito típica das nossas encostas da serra, onde a gente tem grandes blocos de rocha, por exemplo. Então, tu tem uma surgência, uma exudação, uma nascente inicial, que pode ser uma nascente fraturada, e em algum momento do translado da rede hidrográfica, esse rio, essa drenagem, some. Ela não some, ela infiltra, ela entra para baixo de grandes blocos, e lá na frente ela aparece novamente para o ambiente superficial, dando continuidade ao curso d'água. Então, isso é o que a gente vai denominar de nascente secundária. Às vezes, quando as pessoas vão identificar uma drenagem, elas acabam identificando uma nascente como sendo tal, mas, na verdade, a nascente está montante, aquela ali é uma nascente secundária, oriunda de processos de infiltração e ressurgimento daquela água logo adiante. Então, ela é secundária porque dentro da calha daquela drenagem, ela não é o primeiro ponto de nascência, de surgência, de exudação da água. Uma nascente termal, aqui nós temos um exemplo famosíssimo, que é o Parque de Yellowstone, botei até o Zé Colmeia ali do lado, por isso. Então, são esses pontos aonde a água ela acaba ascendendo do ambiente subterrâneo, não só por forças gravitacionais, mas por força térmica, por condição da grande temperatura que essa água está submetida em ambiente subterrâneo. Então, essas nascentes, elas são ditas nascentes termais. Então, ela apresenta temperatura elevada em função do gradiente geotérmico da crosta terrestre, que pode forçar a água de uma maior profundidade a ascender até a superfície. Eventualmente, ela ascende, inclusive, com grande pressão, como é o caso dos geysers. Então, outro tipo de nascente é nascente de depressão. Ela é formada em aquíferos não confinados quando a topografia intersecta o nível no aquífero, devido a uma incisão de um curso d'água. Aonde que essas nascentes ocorrem? Aonde, por processos erosivos, o talveg acaba se aprofundando muito e atingindo o nível freático. A zona saturada do solo, a zona onde os poros são preenchidos por água, ela acaba sendo o nível de base erosivo. Então, um exemplo bem típico onde nós temos nascente de depressão são as vossorocas. Nas vossorocas, devido à descaracterização, ao mau manejo do solo,
os processos erosivos vão se desenvolver de forma robusta, removendo grandes quantidades de sedimento e provocando incisões no solo. Essas incisões no solo, essas erosões, normalmente elas vão se desenvolver em formato de V até atingirem o nível freático. Quando elas atingem o nível freático, o nível de base, essa erosão ela começa a desenvolver lateralmente. Por isso que sulcos erosivos têm um formato morfológico de V, enquanto vossorocas têm um formato morfológico em U. Esse formato em U se dá pela exposição do aquífero freático, do aquífero ali presente, da zona saturada do solo, configurando uma nascente de depressão. Uma nascente de contato. Uma nascente de contato ela ocorre quando um curso d'água superficial, quando um tal VEG, na verdade, ele corta rochas alternadas permeáveis e impermeáveis. Então, isso é muito típico, por exemplo, da nossa região, onde a gente tem sedimentos. Um exemplo bem típico é a formação Rio Bonito, que é a mesma que contém os carvões, que ela tem arenitos, que são aquíferos eventualmente de grande potencial, associados a folheiros, que são rochas impermeáveis. Então, dentro da encosta, tu vai ter um nível específico, poroso, aonde a água vai exudar, vai surgir. As nascentes do Rio Criciúma, que eu mostrei o videozinho lá no começo, elas são tipicamente deste contexto, são nascentes de contato, porque o ponto de surgência, de exfiltração da água que caracteriza essa nascente são níveis arenosos com grande potencial aquífero. Outro tipo de nascente é a nascente de barreira. Ela se refere a uma nascente um contato tectônico lateral entre um aquífero e uma rocha permeável. Então, aqui no desenho eu tenho um exemplo de uma rocha permeável e outra impermeável, aonde os blocos foram deslocados e uma rocha permeável foi colocada abruptamente em contato com uma barreira, com um muro, com uma rocha impermeável. Então, nessa divisão, nessa superfície, a gente vai ter exudação de água, produção de água, caracterizando uma nascente que encontra uma barreira. Nascente intermitente é aquela que exuda por um período de tempo, enquanto por outro período ela não produz água. Eu trouxe aqui duas fotos de um mesmo local, aonde em um período eu tinha o início da exudação da água, a surgência de água subterrânea, configurando uma nascente, enquanto no período seco eu só tinha o solo umidificado. Essa nascente ela tinha se deslocado aproximadamente 30 metros para jusante. Isso caracteriza, conceitua essa nascente como uma nascente intermitente. Um outro tipo de nascente são as nascentes submersas, que, como eu mostrei, os recursos hídricos, eles podem ser, os corpos hídricos, eles podem ser efluentes, eles recebem descarga do ambiente subterrâneo. Então, as nascentes, elas vão estar lá no fundo do teu manancial hídrico e não necessariamente tu vai enxergá-las. Isso ocorre dentro do próprio mar. Existem nascentes, surgências de água doce no fundo do mar, dessa água que se desloca por pressão gravitacional do continente para o mar. Então, com as nascentes submersas, a gente fecha a explanação feita até aqui. Espero que tenha podido compartilhar um pouco do conhecimento e contribuir para vocês. E aí agora a gente abre para um período de perguntas. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco, agora a gente abre para um período. Eu acho que o Sérgio vai conduzir esse período. Então, Gustavo, a gente agradece, né, pelas suas palavras, pela apresentação, ela foi bem clara, objetiva, né? Então, agora a gente abre para o segundo momento, então, para perguntas, questionamentos, contribuições, né?